continua o evangelista São Lucas narrando os Atos dos Apóstolos de Jesus, hoje no capítulo 21. Depois de nos apartarmos dele, fizemos-nos a vela, indo em direitura, chegamos a Cos. No dia seguinte, a Rhodes. Dali fomos até Pátara. E tendo encontrado um navio que passava para a Fenícia, embarcando nele, seguimos viagem. Tendo avistado Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria, desembarcando em Tiro, pois ali se devia descarregar o navio. Tendo achado os discípulos, ali permanecemos 7 dias. E eles, pelo Espírito Santo, diziam ao apóstolo Paulo que não entrasse em Jerusalém. Quando findaram esses dias, partimos, seguimos nossa viagem, acompanhados por todos, com suas mulheres e seus filhos, até fora da cidade. E ajoelhados na praia, orávamos, despedindo-nos uns dos outros, até embarcar. Eles voltaram para suas casas. Concluída a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida. Depois de saudarmos os irmãos, passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Ele tinha 4 filhas virgens, e elas profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Agabo. Vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligou com ele os seus próprios pés e mãos e disse: isto manda dizer o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isto, nós e os daquele lugar suplicamos ao apóstolo Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas o apóstolo respondeu: que é que estáis fazendo, chorando assim, magoando meu coração? Pois eu estou pronto, não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo Senhor Jesus. E como não conseguíssemos convencê-lo, desistimos dizendo: seja feita a vontade do Senhor. Depois desses dias, tendo feito os preparativos, subimos a Jerusalém. Alguns discípulos foram também conosco de Cesareia, levando consigo Nason de Chipre, discípulo antigo com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte,
Paulo foi em nossa companhia ter com Tiago. Estavam presentes todos os presbíteros. O apóstolo, tendo-os saudado, contou uma por uma as coisas que Deus tinha feito entre os gentios pelo seu ministério. Eles, depois de o ouvir, glorificaram o Senhor Deus, dizendo: Bem vês, irmão, quantos milhares há que têm acreditado em Jesus entre os próprios judeus, e todos eles são zelosos da lei de Moisés, e têm sido informados a teu respeito, de que ensinas os judeus que estão entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo as leis do cristianismo. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão que chegaste. Então nós te suplicamos, faze isto que te vamos dizer. Temos 4 homens que fizeram o voto. Toma-os contigo, purifica-te com eles, faze a despesa necessária para rasparem a cabeça. E assim saberão todos que não é verdade aquilo de que estão sendo informados a teu respeito, mas que ao contrário andas também retamente guardando a lei mosaica. Mas quanto aos gentios que aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus, já escrevemos ordenando que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos e também de sangue de animais sufocados e principalmente da devassidão. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte se purificou com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, em que cada um deles deveria trazer a oferenda. Mas quando os 7 dias estavam findando, os judeus vindos da Ásia, tendo visto o apóstolo Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Filhos de Israel, acudi! Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o povo, contra este lugar e contra a lei de Moisés. E além disto, introduziu gregos no templo, profanando este lugar que é santo. É que antes tinham visto com ele na cidade Trófimo de Éfeso e julgavam que Paulo o havia introduzido no templo. Toda a cidade ficou em alvoroço. Houve ajuntamento de povo e, agarrando Paulo, o arrastaram para fora do templo. Imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matar o apóstolo Paulo, o tribuno da coorte foi avisado de que toda Jerusalém estava amotinada. E este, levando logo soldados e centuriões consigo, correu a eles, os quais, tendo visto o tribuno e os soldados, cessaram de espancar o apóstolo Paulo. Então, chegando-se o tribuno, o prendeu e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros gritavam de outro modo.
e por causa do tumulto, não podendo saber a verdade, mandou que Paulo fosse recolhido à cidadela. Ao chegar às escadas, foi ele carregado pelos soldados por causa da violência do povo, porque a multidão o seguia gritando: mata o apóstolo Paulo! Mata! Quando Paulo estava para ser recolhido à cidadela, perguntou ao tribuno: é-me permitido dizer-te uma coisa? Respondeu ele: sabes grego? Porventura não és tu o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto os 4.000 sicários? Paulo, entretanto, replicou: eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Rogo-te que me permitas falar ao povo, fazendo a minha defesa. Tendo isto sido permitido, o apóstolo Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão de que ia falar. Extraordinária, para poder pregar a verdade como sofreu esse homem, para poder entregar a mensagem salvadora, o Evangelho de Jesus, que é realmente a única salvação para essa pobre humanidade sofredora. Compreenderam? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o homem não conhece a verdade, se ele não sabe o que é a verdade, ele não sabe nada. O que é que a gente vai esperar? Não pode esperar nada. Mas de Jesus, sim. Jesus é o padrão dos padrões, é o modelo dos modelos. Ele pode ser tomado como o divino modelo para todos os povos. E é exatamente isso que explica a coragem dos cristãos. Cristãos que eram cerrados ao meio, cristãos que eram jogados aos leões, eram passados ao fio da espada. Cristãos que, como São Paulo, eram açoitados, apedrejados, amarrados, e não tinham medo das consequências. Aqui, por exemplo, vem o Agabo, que era profeta, tomou a cinta de Paulo, ligou com ele os seus próprios pés e mãos e disse: isto manda dizer o Espírito Santo. Olha aí, prova que o Espírito Santo são os protetores, são os espíritos guias da humanidade. Esse aqui é o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém ligarão o homem a quem pertence esta cinta e o entregarão para ser castigado pelos gentios. Então o pessoal todo começou a chorar, queria que São Paulo não subisse a Jerusalém. Mas São Paulo já tinha dito no capítulo anterior: minha vida nada vale. Se ela vai ser utilizada em favor do Evangelho de Jesus, ora, graças a Deus, é exatamente o que eu quero. Dar o testemunho, quero ter a honra de sofrer um pouco por aquele que sofreu por mim. E aqui ele diz a Agabo, e disse aos demais que estavam com Agabo: o que é que estás fazendo, chorando assim, magoando meu coração? Por quê?
porque eu vou ser apedrejado. Vão querer me matar? Pois eu estou pronto, não só para ser ligado, mas até para morrer pelo Senhor Jesus. É extraordinário. Ele próprio, naquela epístola aos Hebreus, capítulo 11, ele cita no Velho Testamento todos aqueles que morreram para dar testemunho de fé. Porque, de fato, ele foi tão corajoso na sua pregação, incomodou tanto os poderosos do mundo, que foi decapitado, degolado por ordem do maluco do imperador chamado Nero. O que adiantou? A morte não matou São Paulo, continuou vivo. E o Nero está reencarnando até hoje para apanhar. Nero tem levado tanto tranco, tanta bufetada de reencarnação em reencarnação, que vocês não queiram saber. Eram imperadores e hoje estão pedindo esmola, e a ronda da caridade está dando sopa a eles. Então viva a LDB, viva o PBB, viva o Brasil, viva Jesus!